entregamos tudo que temos e tudo que somos ao Senhor, nos consagramos a Ti. Obrigado, Pai, nós Te amamos e Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Obrigado, louvor. Eita glória, nosso louvor está crescendo. Aleluia. Você fica feliz? Aleluia. Você já consegue ver pessoas tocando bateria? Amém. Guitarra? Amém. Mais gente para revezar no teclado? Aleluia. Aleluia. Eu já posso ver. Aleluia. Aleluia. Os ministros, mais ministros. Aleluia. Aleluia. É tempo de restauração, amém? Aleluia. Jéssica, Gabriel e Aline, não desprezem os pequenos começos. Aleluia. Aleluia. O final é muito maior. Aleluia. Aleluia. Deus se agrada de um coração disponível, disposto, um coração que se deixa ser usado, amém? Aleluia. Hoje culto de ceia, celebração da nossa aliança. Somos aliançados com um Deus de amor. Amém. E hoje me veio, enquanto eu estava aqui orando, na verdade ontem, mas só hoje que eu comecei a colocar no papel, vamos dizer assim, por que Jesus morreu naquela cruz? E o que a morte e a ressurreição dele fez em nós? Porque muitas vezes falamos da salvação, e entenda o aspas, porque é muita coisa, mas apenas como ir para o céu. Ei, mas salvação também acontece nessa terra, também está agindo em nós. O próprio Jesus, ensinando os discípulos a orar, nos ensinando, ele falou que seja feita aqui na terra como é nos céus. Tem algo que age, algo que se move aqui, amém? E eu quero que você vá comigo para Gênesis 1:26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1:26. Criação da humanidade. Vai dizer assim: então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus, você pega ali Gênesis 1 e 2, a gente vai ver a criação, a gente vai ver tudo que Deus cria, Deus dizendo, viu que era bom, viu que era muito bom. Tudo que Deus cria, tudo que Deus faz é bom, gente. Gênesis 1 e 2 ainda não tem o pecado, e a gente não vê a maldade agindo. A gente não vê miséria, enfermidade, porque não havia o pecado. Plano original, a gente vê Deus fazendo, dizendo que tudo era bom. Aí vamos para o capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15. Diga assim comigo: Deus deu uma ordem. Assim, Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para zelar por ele e nele fazer plantações. E o Senhor Deus deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie da árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerás. Deus cria tudo, Deus faz tudo perfeito, e Deus dá uma ordem, dizendo aquilo que o homem não deve fazer. Sabe que esses dias eu estava celebrando umas bodas, e enquanto eu estudava sobre bodas, enquanto eu via sobre essas coisas,
já era claro, mas cada dia fica mais claro. Ei, Deus é um Deus bom. Deus tem coisas boas para mim e para você. E Deus coloca limites. Limites para nos proteger. É mais ou menos aquela placa de trânsito, né? Que tem lá velocidade tal. Aquilo nos protege. Sabe, eu tenho viajado esse ano, essa semana que vem, graças a Deus é a última de 32 semanas que eu viajo para Caxias. E quanto acidente eu tenho visto na estrada. Gente, é muita coisa. Toda semana, toda viagem, tanto na ida como na volta tem alguma coisa. Pessoas que ultrapassam limites. Pessoas que acham que não tem problema nenhum. Nós somos aliançados com Deus. E cantamos, eu sou livre. E de fato nós somos livres. Livres para adorá-lo. Livres para estarmos na presença dele. Livres para dizer não para o pecado. Mas não é libertinagem. Eu posso fazer tudo. Agora eu sou livre, eu posso fazer tudo. Isso se chama libertinagem. Liberdade, a gente entende. Temos benefícios de Deus, mas também temos deveres. É como o casamento. O casamento foi a instituição, o relacionamento que Deus usa para explicar o relacionamento de nós com Ele. E num casamento tem deveres. Marido tem dever com esposa, esposa tem dever com marido. Quando isso aí não é feito, quando não se busca a felicidade do outro, tem problema. E não é porque Deus é mau. É porque Ele estabeleceu, Ele colocou ali, não faça isso. E Deus, Ele coloca uma ordem e diz, não coma desse fruto. E como sabemos, o homem, a mulher, eles acabam comendo desse fruto. A mulher dá ouvidos para a serpente. Adão, que provavelmente estava do lado da mulher, porque a Bíblia diz que Adão comeu do fruto e a Eva comeu do fruto e deu a Adão. Adão estava perto, não fez nada. O homem não protegeu a sua esposa naquele momento. Aleluia. E aí nós chegamos no Gênesis 3:17. Gênesis 3:17. Aqui Deus, Ele vai dar as sentenças daquilo que aconteceu. E Ele diz assim: então voltou-se para o homem e ordenou: por que escutaste a voz da tua mulher e comesse a árvore que eu te proibira de comer? Maldita é a terra por tua causa. Deus criou tudo maravilhoso. Deus criou toda a terra de uma forma boa. Primeiro Ele disse para o homem: se você comer do fruto, você vai morrer. Estudiosos dizem que no original era mais ou menos assim: se você comer, morrendo, morrerá. Porque nós vemos Adão e Eva comendo aquele fruto e eles não morrem, não são fulminados naquela hora. Comeu, caiu de lado, morreu. Não. Mas porque a Bíblia ela não só tem um tipo de morte. A Bíblia fala de morte espiritual, que foi a primeira coisa que aconteceu com Adão. Morte espiritual é separação de Deus. Quando Adão e Eva comeram aquele fruto, pecaram, eles foram separados de Deus. A vida de Deus não agia mais neles. Como eu vejo pessoas hoje em dia dizendo: não, é só um pecadinho, não tem problema. Eu vou só fazer isso aqui, não tem problema. Ei, pecado nos separa de Deus. Isaías 59 diz: ei, não é que Deus não está ouvindo. Não é que o seu braço está encolhido que não possa ajudar. São os vossos pecados que fazem separação entre vocês e Deus. Não é Deus encolhendo. É a nossa atitude que nos afasta. E o pecado de Adão e Eva trouxe consequência para eles. Eles foram separados de Deus. Mas eles foram colocados numa terra. A terra estava sobre a tutela deles. Eles deviam zelar. E o que aconteceu com a terra? Maldição sobre a terra. Sabe o que isso me mostra? Que o pecado, ele me afeta, mas afeta tudo que eu toco. Afeta tudo que eu tenho. Afeta as minhas coisas. Afeta no meu trabalho, afeta na minha família.
Aleluia. Pecado traz consequências, gente. Estamos na época da graça, sim. Mas a graça, ela não é liberdade para pecar. Não é liberdade para viver de qualquer jeito. A graça é o que nos capacita a viver longe do pecado. Na antiga aliança, dependendo dos pecados, era logo apedrejado, morria. Glória a Deus que na nova aliança não é assim. Tem o arrependimento, tem a misericórdia do Senhor. Aleluia. Tem a misericórdia do Senhor. Deus criou tudo perfeito. Deus criou tudo maravilhoso. Mas o pecado causou separação. Vamos lá para Romanos 6,16. Romanos 6,16. Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos 6,16 diz assim: não estáis informados de que ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos de quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça. A quem eu obedeço, eu me torno escravo. Se eu estou andando no pecado, se eu estou flertando com o pecado, eu estou me tornando escravo do pecado. Se eu sigo a Deus e obedeço a Deus, eu estou me tornando escravo da justiça. Aleluia! E diante dessa condenação do homem, diante da queda do homem, da separação do homem, Deus lá em Gênesis 3,15, ele fala sobre o descendente. Quando ele fala para o homem que a terra era maldita por causa dele, um pouco antes ele falou para a serpente. Ele disse: ei, serpente, vai vir um descendente de mulher. Esse descendente, ele vai pisar a sua cabeça, você vai morder o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Jesus Cristo naquela cruz, ele foi mordido pela serpente. Isaías diz que ele pegou todo o pecado do mundo, o veneno do pecado foi sobre a vida dele, gente. Pode deixar, gente, não tem problema não, pode deixar. Jesus naquela cruz, ele pagou o preço dos nossos pecados, gente. Você consegue entender isso? Porque Jesus veio, porque o homem ele foi separado de Deus. O pecado deixou o homem longe de Deus. O homem não conseguia ouvir a Deus. O homem não sabia o que Deus queria. Era mais ou menos quando eu, antes de me converter, eu fui criado numa família que tinha o costume de dizer assim, se alguém perguntasse assim: Rodrigo, como é que você está? A resposta era: como Deus quer. Rapaz, como Deus quer, tomando cachaça toda semana? Fazendo um monte de besteira? Mentindo? Rapaz, isso não é como Deus quer, não. Isso é como eu queria. Mas por que eu respondia como Deus quer? Não tinha conexão com Deus. Achava que tudo era Deus. E Jesus, ele vem para restaurar isso. Para que a gente possa saber sim o que Deus quer. O que Deus tem ao nosso respeito. Isso é lindo, gente. Saber que tem um Deus que está interessado pessoalmente comigo e com você. Não é um Deus que está lá longe, como eu já vi alguns dizer, aquele velhinho com um cajado só esperando. Rose, primeiro escorregado, eu vou te dar uma lapada que eu não sei se tu levanta. Quando a gente vê no Antigo Testamento Deus dizendo que não esmagará a cana que está deitada. Como eu já ouvi uma vez Luciano Subirá falando, o carro passa nessas plantações, elas voltam. Abaixa e volta. Mas se você esmaga, ela não volta mais. E Deus está dizendo que não vai esmagar para que a gente não volte mais. Ele quer restaurar. Ele quer nos erguer de novo. Independente da situação, do lamaçal de pecado que possamos ter vivido ou estando hoje, Ele quer nos reerguer e nos restaurar. Um pai de amor, gente. Um pai que nos ama e que nos quer nos restaurar. E aí você pode dizer: ah, pastor, era uma dúvida minha, mas se Deus sabia que tudo isso ia acontecer, por que mesmo assim Ele fez?
Aí a gente está vendo aqui a Eleonora, essa menininha linda de Jesus. É bom demais ter filho, não? É uma alegria. Meu Deus, eu acho essa menininha linda demais. Dá trabalho? Quem é pai e mãe aqui? Dá trabalho ter filho? Não, dá não. Você tem filho e vai dormir a noite toda. Não vai ter cólica. Vai crescendo, a fralda, a P fica pequena, a M fica muito grande e vaza tudo. Eu me lembro lá em Caxias do Sul, Benjamin pequenininho, acho que do tamanho mais ou menos da Leonora, eu no culto louvando a Deus com ele aqui no braço, daqui a pouco eu só sinto aquilo quente no meu corpo. Que xixi que vazou. Pai, mãe, por que deu trabalho, por que teve problema, você desistiria de tudo? Quanto mais Deus, que o amor de Deus é muito maior que o nosso. Dizem, o filho vai crescendo, vai tendo mais confronto, vai sendo mais, precisando de um esforço maior. Por conta disso a gente deixa. Não deixa, gente. Mesma coisa é Deus, um pai de amor. Mesmo sabendo que o homem erraria, ele já preparou a salvação. Deus não foi pego de surpresa, gente. Deus nunca é pego de surpresa. Nós muitas vezes somos. Mas quando a gente entende que Deus não é pego de surpresa, quando nós somos pegos de surpresa, a gente pode dizer, opa, meu Deus não saiu do seu trono. Ele não foi pego de surpresa. Ele já preparou de antemão a minha salvação, o meu livramento. Aleluia! Aleluia! Então, Jesus, ele vem para restaurar aquilo que foi perdido. E tem outra coisa, mesmo Deus sabendo que o homem ia pecar, ia errar, ia se separar, ia dar um trabalhão para restaurar, o seu filho precisava vir ao mundo e morrer, Deus também sabe o futuro. Se a gente for ler lá no finalzinho de Apocalipse, a gente vê o diabo condenado no lago de fogo e enxofre, com os seus anjos, sofrendo por toda a eternidade. Novos céus e nova terra, sem dor, sem choro, sem lágrima. Ah, pastor, isso aí é fictício. Rapaz, quem é crente, quem crê na Bíblia de capa a capa. Não fica inventando, essa parte é assim, essa parte não é. Não. Cuidado, isso é um perigo enorme. Uma das regras de interpretação bíblica de qualquer estudioso bíblico, de qualquer denominação, é interpretação literal. Quando a Bíblia ela quer dizer algo que não é literal, ela explica. Como, por exemplo, em Apocalipse vai falar sobre o dragão, a besta, a antiga serpente. Aí diz, o diabo usou uma figura, mas explicou o que era. A Bíblia é assim. Amém. Vamos para Gênesis 22, 1. Jesus, ele veio para nos substituir. Jesus, ele veio para tomar o nosso lugar, para sofrer as consequências dos nossos pecados. Gênesis 22, 1. Jesus veio restaurar, e como restaurar, ele precisou ser o nosso substituto. Gênesis 22, 1. Aqui Abraão já teve o seu filho Isaque, e diz, passando esses acontecimentos, Deus submeteu a Abraão a uma prova, convocando Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu, eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou, toma Isaque, o teu filho, o teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te até a terra de Moriá, e sacrifica-o ali, como holocausto sobre um dos montes, que eu te indicarei. Abraão, levantando-se bem cedo, selou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus servos e o seu amado filho Isaque. E ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs o caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos, permanecei aqui com o jumento, e eu e o menino iremos e voltaremos a vós. Abraão é chamado, se eu não me engano, em Gálatas, nosso pai na fé. Porque Abraão cria naquilo que Deus falava a respeito dele. E Abraão falava isso.
Gente, Deus mandou Abraão sacrificar o filho dele como holocausto. Essa palavra holocausto era um tipo de sacrifício que depois lá os judeus, eles foram estabelecidos a fazerem. Existiam muitos tipos de sacrifícios, mas o holocausto era pegar um animal, abrir ele no meio, não era cortar um dedinho, não era fazer um sacrifício, furei e fiz assim, isso aí é coisa do capiroto. Era cortar no meio e queimar totalmente até virar cinzas. Não sobrava nada. Olha o que Deus mandou Abraão fazer. Vai lá, abre teu filho no meio e queima totalmente até virar cinzas. E a Bíblia diz que Abraão foi. Quantas vezes Deus fala coisas nos nossos corações e a gente fica: será? Faço? Não faço? Será que é de Deus? Será que não é? Será que... Abraão, no decorrer do caminho, ele errou muito. Se a gente vê a história de Abraão, vê ele fazendo algumas besteiras. E mesmo assim Deus protegendo. Voltando para o filho. Qual filho não faz umas besteiras de vez em quando e os pais estão ali protegendo, ajudando, instruindo? Mas chega um momento de maturidade na vida de Abraão, onde Deus fala e Abraão obedece. Mesmo que pareça loucura. Esse deve ser o nosso alvo, gente. Como cristãos, como filhos de Deus. Ouvir e obedecer prontamente. E Abraão diz: eu vou, mas volto com o meu filho. Aí não era Abraão pensando assim: talvez eu dê um jeitinho lá em cima. Não. Hebreus vai dizer que Abraão cria no coração que mesmo que matasse Isaque, Deus ia ressuscitar Isaque dos mortos. Porque a promessa de Deus era através de Isaque. Mas Deus me prometeu tal coisa, até está mandando agora eu abrir mão. Deus está querendo ver se o nosso coração está nessa coisa ou está nele. Quinta-feira eu falei aqui sobre Moisés, no momento onde o povo erra e Deus diz: eu prometi que vocês vão ganhar tudo isso, vocês vão conquistar a terra prometida, eu vou mandar o meu anjo e ele vai resolver tudo. Mas eu, Deus, não vou com vocês. E a postura de Moisés é: se o Senhor não vai, não nos faça ir. Cristão, filho de Deus, que ama a Deus, está mais interessado em Deus e em quem Ele é, do que naquilo que Ele pode dar. Aleluia! Hebreus 11:6 diz que Ele é galardoador, presenteador de quem o busca. Deus é presenteador, gente. Deus quer dar. Mas nosso coração não pode estar só em receber. Receber eu quero. Tem que estar nele. Em querer Ele, em querer a presença dEle, em querer ler a Bíblia, em querer orar. E quando eu digo querer, entenda, muitas vezes o nosso querer não diz respeito ao nosso sentir. Quantas vezes fazemos coisas, os adultos, que não querem? Será que aqui todo dia você acordou de manhã dizendo assim: oba, eu vou trabalhar hoje. Eu quero tanto trabalhar, todos os dias. Não teve nenhum dia que você pensou assim: meu Deus, era tão bom que eu ficasse em casa. Aquele inverno de Renguiá Cusco, -3, de manhãzinha, coisa boa para levantar, né? Todo mundo acorda, uhul, vou trabalhar. Mas a gente entende que o nosso fazer independe dos nossos sentimentos. E com Deus é assim, gente. Muitas vezes a gente não vai estar com vontade de ler a Bíblia nem orar. Mas eu amo meu Pai e eu vou fazer. E sabe quando você começa a fazer, aquele sentimento começa a mudar? A Bíblia diz que nós não vivemos pelo que sentimos, mas vivemos pela fé. Viver pela fé, muitas vezes a gente imagina assim: viver pela fé. Rapaz, eu vou viver pela fé. Vou crer, vou declarar e 50 mil vai cair na minha conta hoje. Pode acontecer? Pode, gente. Tem muitos relatos que acontecem isso. Mas viver pela fé hoje eu preciso ler minha Bíblia. Sem vontade eu vou ler, porque a vontade de Deus para mim é a presença do meu Pai. Eu me achego a Ele.
E Abraão, independente do que Deus falou, Abraão foi lá e obedeceu. Versículo 6 diz assim: então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo, enquanto caminhavam os dois juntos. Isaque chamou seu pai Abraão, meu pai, ao que replicou Abraão, sim, meu filho. Então Isaque indagou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O que isso me mostra? Que os sacrifícios que Abraão fazia, Isaque estava vendo. As práticas espirituais que Abraão tinha, o filho dele estava vendo. Minha pergunta que não precisa você me responder, só para você pensar. Nossos filhos têm visto as nossas práticas espirituais? Nossos filhos têm visto a gente orando, a gente lendo? Porque nós temos uma igreja de crianças maravilhosa, graças, glória a Deus, por cada professor que se dedica. Mas 2 vezes por semana, gente. Nossos filhos precisam nos ver fazendo. Aquilo que nossos filhos nos veem fazendo, eles vão querer fazer. Eles vão querer. Eu particularmente, eu acho lindo ver o meu filho lendo. Mas isso começou, ele pequenininho, me vendo lendo, riscando a Bíblia, grifando, e ele riscando também. Tá aqui minha Bíblia toda riscada de quando ele tinha 1 aninho querendo me imitar. Porque o filho imita. Aleluia. Isaque diz, pai, cadê o cordeiro? E o versículo 8 diz assim, assegurou-lhe Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus apontara, Abraão construiu um altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar o seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor chamou do céu, Abraão, Abraão. Ao que lhe respondeu, eis-me aqui. Outro ensinamento. Deus deu uma instrução para Abraão fazer algo. Abraão foi fazer. Mas quando chegou lá, Deus mudou a instrução. Sabe por que tem tanto filho de Deus sofrendo e muito? Porque escutou a instrução de Deus para fazer tal coisa. Mas agora Deus está querendo mandar você fazer outra coisa. Você mudar, você fazer diferente. Não, mas Deus lá em 1970, Deus falou aquilo e vai continuar sendo aquilo pro resto da vida. Aleluia! Quando nossos filhos vão crescendo, a gente não vai falando algumas coisas, não vai ajustando outras. Romanos 8,14 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Deus quer falar aos nossos corações todos os dias, gente. Deus quer nos dar instruções todos os dias. Não é uma vez por semana, não é uma vez no culto, não é uma vez no mês, uma vez no ano. Você, eu, precisamos ter experiência com Deus todo dia. Aleluia! Isso é cristianismo, gente. E estamos num tempo de restituição. E quem vai trazer essa restituição? Deus. Dando instrução. Falando. Vai por aqui. Não faz isso. Faz aquilo. Deixa disso. Aleluia. Vamos continuar. Versículo 12. Não estenda a mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre o arbusto. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Aqui a gente vê uma figura de Cristo, gente. Quem devia ter morrido? O homem. Quem morreu? Um animal inocente. Jesus Cristo, ele veio sofrer a nossa morte. A condenação dos nossos pecados foi sobre Jesus. Jesus veio para nos libertar do pecado, sim. Mas não foi libertar do pecado assim. A Rose está cheia de pecado.
Pronto, passa daqui para ali, filha, tá limpa. Passa daqui para ali, mas eu vou ficar no teu lugar e vou sofrer o que tu sofreu. O que tu merecia sofrer. Jesus se colocou no nosso lugar. Que atitude de amor, gente. Jesus sofrendo por nós. Como pais, qual pai que nunca pensou, se eu pudesse tirar isso do meu filho, se eu pudesse sofrer por ele. A gente não pode, mas Deus pôde e fez. Sofreu aquilo que era para a gente sofrer. Vamos para Isaías 53, 7. Isaías 53, 7. Isaías 53, 7. Vai dizer assim. Ele aqui é falando sobre justamente a crucificação. Isaías tendo a previsão, profetizando 700 anos antes da cruz, ele vai dizer assim: ele foi maltratado, humilhado e torturado. Contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houve qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi o propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Foi plano de Deus Jesus ser morto. Foi plano de Deus Jesus ser torturado. Para quê? Para que a posteridade dele, eu e você, fosse abundante, tivesse vida. Para que tivesse continuação. Esses dias eu vi um ator aí, enfim, falando umas bobagens sobre o cristianismo, dizendo que besteira foi Jesus morrer naquela cruz. A vida dele foi tão impactante, ele ensinou tanto, ele tinha que continuar vivendo a vida toda, até morrer velhinho para ensinar mais. O que adiantou a morte? A morte dele nos trouxe salvação. Se ele tivesse vivido até os 100 e poucos anos e morrido uma morte natural, tinha deixado ensinamentos? Tinha, mas eu e você estávamos mortos, separados de Deus. Eu e você não poderíamos estar aqui, louvando a Deus. Antes de Jesus, como era que acontecia? Tinha a tenda de encontro, a arca da aliança, onde tinha a presença de Deus. E uma vez por ano, um homem, o sumo sacerdote, ia diante daquela presença. Todo o povo ficava do lado de fora, via até a presença descer lá, mas não participava. Antes de Jesus era assim, ninguém se aproximava de Deus, gente. Hoje o que é que eu e você precisamos para nos aproximar de Deus? Primeiro, entregar a vida para Jesus. Porque se não faz isso, não tem como se aproximar de Deus. Depois, fechou os olhos e disse: meu Pai, você está na presença de Deus. Está próximo de Deus. Por quê? Por conta de Jesus. Você é grato a Jesus? Você é grato de verdade? Aleluia! Vamos para Colossenses 1,13. Então ele veio, Jesus precisou vir para nos resgatar do pecado. Jesus veio para nos dar vida. João diz que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E Colossenses 1,13, 13 e 14. Colossenses 1,13 diz assim: Ele, Colossenses 1,13,
diz: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isso é, o perdão de alguns pecados. Sua Bíblia diz alguns ou diz todos? O que Jesus fez por nós nos trouxe perdão dos pecados. Lembra que eu citei Isaías? Isaías diz que é o pecado que faz separação entre a gente e Deus. Mas Jesus veio trazer perdão dos pecados. Cantamos aqui hoje, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, que nos faz brancos como a neve. Como éramos antes de Jesus, gente? Pecadores, escravos de Satanás. Ah, não, vou mudar, não vou mais tomar aquela birita. Passava um tempinho, daqui a pouco voltava. Não conseguia largar vício, não conseguia mudar de verdade. Mas ei, Jesus, ele traz libertação, plena restauração. Você e eu fomos perdoados, gente. Quer dizer que fomos libertos. Satanás quer mentir no teu ouvido dizendo assim: você nunca vai conseguir largar isso. Você nunca vai conseguir mudar. Mas em Cristo nós temos tudo o que precisamos para viver livres do pecado. Amém? Romanos 6,14, vamos lá. Romanos 6,14. Romanos 6,14. Diz assim: porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado, porque não estamos sobre o jugo da lei, mas sobre o poder da lei da graça? Não, de forma alguma. Não estáis informados de que o que vos entregardes a alguém como escravo para obedecer, sois escravos desse a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça. Todavia, graças a Deus, por quando, embora, havendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração à forma do ensino a quem fostes submetidos. Jesus já nos libertou. Agora é uma escolha nossa obedecer aos ensinos e continuar longe do pecado, ou voltar para a antiga vida e continuar escravo de Satanás. É mais ou menos como aconteceu no Brasil, um exemplo para entender a Lei Áurea. Que foi a Lei Áurea lá, não vai haver mais escravo. Existiam muitos escravos no Brasil, você bem sabe disso. Teve a Lei Áurea, onde foi proibido que tivessem escravos. Demorou muito tempo, gente, até todos os escravos serem libertos. Muitos donos de fazenda fechavam as suas portas lá para que a informação não chegasse. Meu Deus, quantas vezes nós como cristãos podemos estar vivendo como escravos de algo, tendo Jesus já nos libertado? Porque na nossa cabeça, no nosso antigo jeito de pensar, não é assim mesmo. Vou viver com isso até o resto da vida. Mentira de Satanás. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que a Bíblia nos ensina a nos ser libertos dessas coisas, gente? Renovando a mente pela palavra. Renovando a mente pela palavra. Pensando como a palavra de Deus diz a nosso respeito, e não como alguém falou sobre nós, mas como Deus fala ao nosso respeito. Porque tem tanta gente mesmo livre vivendo como escravo? Porque está praticando as coisas que eram antes de Jesus ter entregue a vida. Tem uma parábola, a parábola das bodas, onde Jesus fala que aquele rei convidou muita gente para fazer parte do banquete.
Tinham pessoas, muitas pessoas não quiseram, ele começou a chamar pessoas que estavam na rua, começou a chamar outras pessoas, e aquele banquete ficou cheio. Mas quando o rei entrou, viu alguém que estava ali no meio, mas não estava com as vestes que devia estar. E aquela pessoa foi retirada, e a Bíblia diz que jogada aonde há trevas e ranger de dentes. Aquilo é Jesus nos mostrando, rei, Deus está chamando todo mundo. Você pode até estar na igreja, mas se não estiver agindo como um crente, Deus está dando misericórdia para que se arrependa. Mas quando a trombeta tocar, se eu só tiver uma capa de crente por fora, a igreja vai ser arrebatada. Mas quem for não estiver vivendo como Deus quer, vai ficar, gente. E isso é muito sério. Não é porque Deus quer, Deus é mau. É porque Ele estava dizendo, acorda, crente. Presta atenção como está vivendo. Estou dando tempo para que se arrependam. Não estou dizendo que eu e você vamos viver uma vida perfeita, gente, sem errar em momento nenhum. Isso não existe. Mas viver em erro, após erro, após erro, após erro, após erro, após erro, após erro, isso leva para um caminho de morte. Quando erramos e quando há arrependimento, 1 João 1,9 vai dizer isso. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Amém. Então Jesus veio nos libertar do pecado. Vamos para 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando entregamos a vida para Jesus, nós nascemos de novo, somos feitos nova criatura, gente. Aleluia! Aquele que era brabo demais, brigão demais, agora é uma nova criatura, não é mais assim. Os impulsos podem até vir, mas tem o Espírito Santo que ajuda. Aquele que mentia demais e era preso naquela mentira, hoje fala a verdade, nova criatura. Antes era afastado de Deus, hoje é aproximado de Deus, nova criatura. O versículo 16 aqui vai dizer que nós não devemos olhar para ninguém como achava que era antes. Ali o Gabriel, eu sei como é a pessoa do Gabriel. O Gabriel é assim, o Gabriel é assado. Antes de Jesus podia até ser, mas entregou a vida para Jesus, é uma nova criatura e começa um processo de transformação, onde a vida de Deus começa a se manifestar, onde você vai olhar para você e dizer assim, meu Deus, nem eu sabia que eu era assim, nem eu sabia que eu era tranquilo desse jeito, nem eu sabia que eu podia não responder faca na bota, ou lá no Nordeste, risca a faca, pegar logo a faca e risca no chão. Não, uma pessoa que agora é movida pelo Espírito de Deus, que ora para saber que atitude tomar, que decisão tomar, que não é mais impulsivo, que antes era depressivo e vivia aprisionado, mas hoje entende, Deus está comigo, eu não vou ficar preso a isso, ainda que sentimentos possam vir, eu sei o Deus que está me restaurando, eu sei o Deus que está me fazendo viver livre disso. Restauração da parte de Deus. Romanos 8,1, vamos lá. Romanos 8,1. Romanos 8,1 vai dizer assim: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Um dos efeitos, gente, do novo nascimento, da
morte e ressurreição de Cristo é que não tem mais condenação sobre as nossas vidas. Ei, teus erros do passado ficaram para trás, Deus te perdoou. Não precisa mais ficar, porque naquela época eu fiz isso, mas porque naquela época eu fiz aquilo. Ei, Deus te libertou, Deus me libertou. Não há mais condenação. Quando erramos, sabe quem é que nos condena? O diabo. Rapaz, você fez alguma coisa e ficou aquilo no seu ouvido, ficou aquele pensamento, aconteceu isso, aquilo. Ei, isso se chama o diabo. E você precisa dizer para ele, cala a boca, capiroto. Eu fico com a voz de Deus, eu fico com aquilo que Deus fala ao meu respeito. Jesus morreu e ressuscitou e nos trouxe a liberdade, livres de condenação, gente. 1 João 3,1, vamos lá. 1 João 3,1. Isso é quem somos agora, livres de condenação. 1 João 3,1. Vai dizer assim: vede que imenso amor nos tem concedido ao Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus, e em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo o que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, como ele é puro. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar pecando, pois é nascido de Deus. A morte e ressurreição de Cristo nos fez filhos de Deus, gente. Pai, mãe, pense aí no amor que você tem pelo seu filho, pelo cuidado que você tem nele. Muito mais tem Deus por nós. Somos filhos de Deus. Deus nos ama. E todo aquele que é nascido de Deus tem a semente de Deus dentro. O Espírito Santo de Deus está em nós. O Espírito Santo de Deus nos capacita a viver como Deus quer, gente. Aleluia! E quem é filho de Deus não se dedica à prática do pecado. Peca quando para de prestar atenção, quando se afasta um pouco das coisas de Deus. Mas se arrepende e não fica, hoje eu acordei, hoje é aquele dia que eu vou enganar uns 5. Não, amanhã eu vou tirar proveito de uns 10. Isso é se dedicar à prática. Quem é filho de Deus não se dedica à prática. Amém? Romanos 5,17. Vamos lá. Outro efeito da morte e ressurreição de Cristo em nossas vidas. Romanos 5,17. Romanos 5,17. Vai dizer assim: pois, Romanos 5,17. Pois, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. O pecado teve efeito, e efeito muito sério, mas a graça de Deus é transbordante. E o que Jesus fez ao morrer e ressuscitar, ele restaurou a autoridade do homem, gente. O que Deus tem para mim e para você não é viver uma vida onde a gente só apanha, passa por dificuldade, perde. Estou na moinha de Jeová, estou no deserto.
É interessante que a vontade de Deus é que o homem passasse poucos dias no deserto. Se eu não me engano, era 13 dias de caminhada pelo deserto. Mas por conta de desobediência, por conta de murmuração, foi 40 anos. Não foi por conta de Deus. Foi por conta de desobediência e principalmente murmuração. Porque Deus ele não nos quer vivendo aprisionados. Deus ele nos quer. Vem problema? Vem. Senhor, obrigado pela tua graça. Como é que a gente vai resolver isso? Senhor, obrigado porque o Senhor já proveu o livramento. Cadê? Me mostra como é, onde vai, o que eu faço, como eu ajo. Reinar em vida, gente. Fala de nós passarmos pelas coisas, sim. Todo mundo vai ter problema. Não quer problema, simplesmente ora, Senhor, me leva. Pronto, aí não vai ter problema nenhum mais não. Vai estar lá na glória. Mas eu acredito que você não quer morrer agora. Você quer cumprir tudo aquilo que Deus tem para você nessa terra. Amém. Você quer ver os planos de Deus se cumprindo. Você quer ver restauração na família. Você quer ver pessoas se rendendo ao Senhor através da sua vida. Amém. Aleluia. Aleluia. E vamos para 1 João 4,7. Que eu quero te mostrar como reinar em vida. 1 João 4,7. Primeira João 4,7 diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia! O amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Gálatas 5:7 vai dizer que a fé, ela opera pelo amor. Rapaz, é bom demais ter fé. É bom demais falar, orar e ver as coisas acontecerem. É bom demais problema vir contra e você se posicionar e ver tudo isso saindo, tudo isso sumindo. É bom demais a nossa fé em atuação. Mas a fé ela só vai operar pelo amor. Não tem como eu reinar em vida, desfrutar de tudo que Deus tem para mim sem andar em amor. Como eu estava conversando com o irmão, acho que foi ontem, ele dizendo, se a gente botasse o óculos do amor, tudo ficaria mais fácil. Gabriel, me presta teu óculos aí. O grau é muito forte? Não? 5.7? Não, né? Um pouquinho. O óculos do amor. O que é o óculos do amor? O que é botar os óculos do amor? Rapaz, eu posso olhar para o Rodrigo e dizer assim, rapaz, não gosto do jeito do Rodrigo aqui, o Rodrigo é meio assim, esse jeito que ele falou aqui, aí eu boto o óculos do amor. Em vez de eu ver os defeitos do Rodrigo, eu estou dizendo, meu Deus, isso é um homem de Deus, uma inspiração de Deus. Rapaz, esse homem quando abre a boca e começa a orar, o céu se move, as coisas acontecem. Uma vida onde a gente não reina em vida, é uma vida presa à mágoa. É uma vida presa à falta de perdão. É uma vida presa a olhar os defeitos dos outros. Onde eu fico ali, ó. Pastor, se o senhor conhecesse o Marcelo, o senhor nunca ia deixar o Marcelo entrar aqui. Olha, passando por Deus. Tem gente que se acha Deus, sabia? Esse julgador assim, pá. Obrigado. Quem ama conhece a Deus. Tudo que Jesus fez por nós, a restauração, pagou o preço, morreu, ressuscitou, nos deu uma nova vida, nos deixou livres de condenação. Nada disso vai fazer efeito se a gente não andar em amor. E é amor com o próximo. Aleluia. Às vezes não. Todo mundo. É fácil demais amar aquele que a gente só vê de vez em quando. Oxe, só vejo de vez em quando, uma vez ou outra.
Olha aí, não, fulano, oi, meu Deus, esse homem é uma benção. Eu vi uma vez na vida. Na minha terra diz assim, quer conhecer uma pessoa? Coma 1 quilo de sal com ela. Para gastar um pacote de sal se alimentando refeições demora muito. Fala de relacionamento. Mas é com as pessoas, amando as pessoas, que a gente mostra que ama a Deus. E aí a vida fica leve. A vida não vai ficar pesada. Quer ver uma pessoa que não está reinando em vida? É uma pessoa que está olhando defeito de todo mundo. Fica aquele peso, aquele carrego. Aquele negócio, ninguém quer estar perto. Já vai, eu mesmo não quero não. Oxe, começa, Jesus do céu. Senhor. Só eu. Ei, estávamos no lamaçal de pecado. Estávamos afastados de Deus. Sem esperança. Mas Jesus Cristo veio morrer por cada um de nós. Jesus Cristo veio nos tornar uma nova criatura. Ele veio nos dar vida, Ele veio, Seu Espírito veio habitar dentro da gente, nos ensinar as coisas, nos dar livramento. Estamos aqui como homens e como mulheres para reinar em vida, sim. E tudo isso vai ser a partir do amor. Tudo isso vai ser a partir das atitudes. Lembrando que quando a Bíblia fala de amor, novamente, não fala de sentimento. Porque às vezes eu não vou ter vontade de amar. Mas eu tenho atitudes que mostram que eu amo. Aleluia. Como geralmente eu dou o exemplo, teve um dia aí, faz um bom tempo, que eu fiz algo que minha esposa não gostou. Não lembro o que é. Sabe aquele ditado que diz assim, quem bate não lembra, mas quem leva a lapada lembra? Eu não lembro. Eu sei que ela ficou chateada. E aí Deus falou ao coração dela, faça aquele almoço que ele tanto gosta. Rapaz, quem é que uma pessoa faz algo que não gosta e daqui a pouco vai fazer o que a outra pessoa gosta? Mas a Bíblia diz, pague o mal com o bem. Isso é amor, gente. Isso é amor. Pagar o mal com o bem. Não falar, não caluniar. Pelo contrário, abençoar. Você está pronto para desfrutar de tudo que Deus conquistou para você? Fica de pé, vamos orar.